Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa de Olho no Câmbio, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Opa, o ano 2003 já está indo embora, 2024 já começa a se avizinhar aí, mas claro, tudo isso está ligado à história, né? Tem que fazer um retrospecto bacana também, não só desse ano, não pode ter um recorte só parcial, né? Temos que entender para onde estamos caminhando, para onde o Brasil está caminhando, né? Está aí uma bela questão. Lembrando que você que já está conosco, muito obrigado pela participação. Você já está notificado, já sabe, não é? Que nós estamos com um conteúdo lá na página da Remessa Online à sua disposição. Estamos no Spotify também, portanto, você pode recorrer, ver os outros entrevistados também, da mesma forma, acompanhar esta entrevista também e as próximas em 2024. Deixa eu chamar meus companheiros aqui, Rui Gonçalves e André Galhardo. Olá, Rui. Rui é jornalista como eu, Galhardo é economista, como o nosso entrevistado, que eu vou apresentar já já. Tudo legal, Rui? Olá, Sidney. Olá, André. Olá para você que nos acompanha. Rui, essa questão aí, para onde caminha o Brasil, ela é eterna, né? E sempre é motivo, né, de dar panos para manga, né? Acho que o nosso entrevistado é muito prático, ele tem muito conhecimento, vai nos ajudar muito a refletir sobre isso, não é, Rui? E o mais interessante é que hoje a gente vai ter um balanço do ano com perspectivas históricas. Então a gente vai olhar um pouquinho mais para trás do que apenas 12 meses e vamos tentar entender como é que a gente veio parar onde a gente está e como é que a gente faz para seguir em frente. Muito bem, vamos também aqui dar um oi para o André Galhardo, microfone fechado por enquanto, Galhardo, mas já você vai abrir e daqui a pouco vou apresentar o nosso entrevistado também, que é economista como você, né? É doutor em planejamento urbano, regional e tal, mas ele é economista também. Então você está em casa. Tudo bem, André? Fala, Sidney, tudo ótimo? Oi, Rui. Olá a todos que nos assistem. Estava no mudo aqui porque o helicóptero passou num rasante aqui perto. É isso, né? Bom olhar o retrospecto da economia brasileira, até para a gente não alinhar as nossas expectativas, né? A gente termina o ano de 2023 melhor do que começou, ao menos melhor do que a gente projetava para o final do ano. Quais são os limites desse crescimento? Quais são os limites dessa melhora que a gente viu? Vamos ver isso e muito mais com o Osório daqui a pouco. Muito bem, é isso aí. Mauro Osório é o nosso convidado, como eu disse, doutor de planejamento em planejamento urbano e regional pela UFRJ, é economista também, professor e tem várias atividades aí, livros publicados também. Ele é coordenador do grupo de pesquisas, instituições e desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, conhece muito o Rio de Janeiro, mas conhece muito o desenvolvimento regional, conhece muito essa relação também dos governos estaduais com a União, essa conflituosa, né, situação que faz com que às vezes a gente fique patinando. Mauro Osório, apareça aí para cumprimentar os nossos amigos aqui que estão te acompanhando e quem está do outro lado também, doido para ouvi-lo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Sidney, obrigado aí pelo convite de vocês, é uma alegria grande estar com vocês aí. O Sidney é um grande jornalista aqui do Rio de Janeiro, cego, ético, né? E bastante independente, o que é importante. Tudo bem, Rui? Um prazer estar aqui com vocês. E meu colega, meu amigo é economista, né? Os economistas às vezes também apanham um pouco, né? Mas, enfim, é uma profissão importante. Agora, de qualquer maneira, Osório, eu estou aqui para te elogiar, não para receber elogio, mas te agradeço. De qualquer maneira, eu não vou jogar assim, um recorte da história de janeiro de 2023 até agora para você, não, porque eu sei que você gosta de ligar as coisas, ligar os pontos. Tem gente que gosta de começar lá no plano real, tem gente que gosta de começar antes disso, tem gente que gosta de começar na industrialização, tem gente que gosta de começar lá no império. Tá? Não vamos usar tanto, nós só temos aí 55 minutos pela frente. Mas você, olhando este ano, assim, que leitura você faz, que coisas interessantes você gostaria de destacar, e o Brasil está caminhando para onde na sua avaliação aí? 2024 nos espera de que maneira? Vamos lá. Eu acho que esse ano, né, quer dizer, as surpresas são positivas, né? Por um lado também por conta de que, na verdade, na área econômica, mercado financeiro principalmente, né? Sempre que entra o governo que tem vínculos de competência, sempre tem um certo pessimismo, né? Mas, em geral, economistas, que vamos chamar assim, de esquerda e de direita, estão todos surpreendidos com esse resultado, que tem a ver com um desempenho extraordinário da nossa agropecuária, né? Cresceu, enfim, pelas informações que eu vi, em torno de 15%, mas eu acho que, mais uma vez, também tem um outro aspecto que aí, na verdade, leva a bola para o John Maynard Keynes, né, para o nosso Keynes, que é que em economia a demanda é absolutamente fundamental. Então, sempre que você ativa a demanda, você tem um resultado
e muitas vezes acaba sendo bem maior do que se pensava. Na pandemia, né, se falava muito que o Brasil ia ter uma recessão ali no primeiro ano em torno de 8%, e na verdade foi de 4%, muito por conta do Auxílio Brasil, né, que inicialmente o Paulo Guedes queria dar só de R$ 200, e aí a oposição propôs 500, e o Bolsonaro, para ficar numa boa fita, acabou fechando em 600, e deu um resultado, eu acho que bastante, quer dizer, positivo naquele cenário dramático ali da Covid. E esse ano você teve atualização aí do Bolsa Família, quer dizer, Minha Casa Minha Vida começa a andar. Hoje também tinha uma notícia, né, de que teve uma maior liberalização de empréstimo aí para os estados. Então, eu acho que a taxa de juros também começa já a cair, a taxa Selic e a taxa em geral. Então, eu acho que, mais uma vez, se mostra como, quer dizer, a questão da demanda ela é central. Quer dizer, os investidores, eles investem não quando eles não, claro que precisa ter recurso, precisa ter crédito, né? Mas mesmo que ele tenha os recursos, a empresa só vai ampliar a capacidade produtiva se ela achar que vai ter mercado, né? Então, a ideia de alguns economistas, toda oferta gera sua própria procura, não é bem assim. E a demanda, o que a gente chamava de demanda efetiva, é fundamental. Então, acho que, novamente, além, é claro, todas as políticas, quer dizer, e a história da agropecuária, de sucesso da agropecuária brasileira, contribuindo aí, um aumento de 15% não é qualquer coisa, né? Mas também eu acho que políticas aí de estímulo à demanda esse ano também estão tendo resultado positivo, e os alimentos caindo, né? Nós temos esse ano uma deflação aí de alimentos, então isso também aumenta a capacidade de consumo, a taxa de desemprego está caindo. Infelizmente, depois a gente vai discutir um pouco as regiões, né? Mas é interessante como varia de região para região. O estado do Rio de Janeiro tem uma taxa de desemprego de mais de 10% pela PNAD do terceiro trimestre. O Brasil está 7%, a gente vai para Santa Catarina, é menos de 4%. E Mato Grosso também está em torno aí de menos de 3%. Mas Santa Catarina acho que é um exemplo bem interessante de uma estrutura produtiva muito integrada, e eu tenho gostado muito de fazer isso. Agora, se a gente quiser pensar para frente, eu acho que talvez valha a pena a gente fazer alguma retrospectiva, né? Quer dizer, o Brasil, a partir de 30, né, com Getúlio, que eu acho que, independente da visão das pessoas, ele foi um grande modernizador, quer dizer, do país, criando instituições fundamentais como Petrobras, como BNDES, como IBGE, né, como, enfim, Eletrobras, né? Enfim, então, o Brasil ele entra ali num círculo virtuoso. Eu gosto muito, viu, gente, do Albert Hirschman, e do Myrdal e do Krugman. E o Krugman usando o Albert Hirschman, que é um economista americano, e o Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel em 1974, né, ele vai trabalhar muito com a ideia de círculos viciosos e virtuosos, né? A gente tem, a partir do Getúlio, um círculo virtuoso, né? E entre 30 e 80, a economia brasileira dobrou de tamanho a cada 10 anos. Tem gente que diz que a gente teve o getulismo com o Getúlio até 54, o getulismo sem o Getúlio de 54 a 64, e o getulismo contra o Getúlio de 1964 a 80, porque, na verdade, em tese, os economistas liberais assumiram, né, em 64, mas criaram a Embrapa, que foi uma coisa maravilhosa ter sido criada, uma contribuição fundamental para a agropecuária brasileira, o Banco Central que foi criado. Então, e aí, em 80, a gente perde o passo ali no segundo choque do petróleo, na elevação da taxa de juros. Eu acho que o governo brasileiro ali errou muito naquele período. Talvez a gente tenha tido o general mais despreparado, né? Dizer que gostava do cheiro de cavalo, cheiro de povo, né? Num período talvez mais difícil aí da história brasileira até aquele momento. A gente descarrilhou, depois do Plano Real, a gente resolveu a questão da inflação. Eu acho que foi um plano genial. Acho que é um plano heterodoxo, que trabalha muito com a questão da inflação inercial. Acho que esse é o ponto mais importante ali, principalmente do André Lara Rezende e do Pércio Arida. Mas eu acho que o crescimento econômico ele continua rastejante depois do Plano Real, né? E eu acho que esse é um desafio importante. Tem um economista que faleceu, chamado Fábio Saeb, que ele dizia que inicialmente nós tínhamos
o pacto do crescimento, né, até 80, depois passou a ter o pacto da estabilidade. Eu acho que está na hora da gente tentar conciliar, né, o pacto do crescimento com o pacto da estabilidade. Ou seja, eu acho que o Brasil, às vezes, aí eu concordo com o Bresser Pereira, com o Delfim, com o Beluso, né, com a série de economistas que acham que talvez do Plano Real para cá, se a gente errou na taxa de juros, o próprio André Lara Rezende, se a gente errou na taxa de juros, foi para mais, não foi para menos. Então, acho que a gente tem que procurar, né, tentar, quer dizer, para frente, ter uma estratégia em que a gente procure articular o pacto da estabilidade, preservação da inflação civilizada, né, com o pacto do crescimento, fazendo esse país voltar a crescer e com distribuição de renda, porque realmente a nossa distribuição de renda é uma desgraça, né? Isso gera também muita raiva, a raiva não é boa conselheira, talvez tenha ajudado a eleger aí o Bolsonaro, aí não foi bom para o país, e olha o que a Argentina, né, está acontecendo aí, uma pessoa que diz que segue conselho de cachorros, né, e que foi eleito muito em cima do discurso do antissistema, do contra a casta. Então, eu acho que a gente procurar ter uma estratégia que concilie inflação civilizada com crescimento com distribuição de renda. Eu acho que se a gente quiser ter um país com menos gente morando na rua, com menos assalto, com menos violência, a gente vai ter que pensar alguma coisa nessa direção. Muito bem, Rui, nós vamos para a sua pergunta, só para localizar algumas coisinhas. O presidente que o Osório não citou é o João Figueiredo, né, que dizia que gostava mais de cheiro de cachorro, de cheiro de cavalo do que do povo. Então, é o último presidente ali do regime militar. Vem uma transição logo depois, né, e o que se chamou um pouquinho adiante Nova República, né, até o momento da eleição direta, com mais adiante, né, com o Collor em 90. E eu me lembro, Rui, que as revistas semanais tinham muita credibilidade naquela época, e no resumo do ano, retrospectiva dos 10 anos da década de 80, dizia-se assim, uma década perdida, né? Está se fazendo um pouco uma releitura também daquele período, algumas coisas prosperaram, outras não. Então, Rui, vamos para a sua participação depois dessa aula aí de história e localização, onde nós estamos, né? Ainda vamos precisar responder para onde nós vamos. Com você, Rui. Professor, na tentativa de entender 2023, eu acho que a gente podia começar dando uma olhada para os números que a gente está chegando no final desse ano, e acho que talvez o mais quente ainda seja a divulgação do IPCA, o indicador de inflação oficial, que chegou na divulgação no dia 12 do nível apurado no mês de novembro, e que foi de 0,28 para o mês de novembro, acumulando no ano 4,04 de IPCA. Significa que de 4,04 para 4,75, que é o teto da meta, a gente ainda tem uma margem aí de 0,71 ponto percentual para o mês de dezembro. O que não vai acontecer, certamente. Não tem tragédia que possa acontecer nos próximos dias que eleve a inflação para 0,71 nesse mês. Portanto, fechamos 2023 dentro da meta de inflação, algo que a gente não conseguiu fazer nos últimos 2 anos. A partir disso, olhando perspectivas do PIB, de fechamento também com um crescimento acima do esperado, fechamento da cotação do dólar, que fecha o ano abaixo do que a gente esperava no começo do ano. Qual que é a avaliação que o senhor faz da política econômica ao longo de 23 e da economia em geral ao longo do ano? Dá para a gente medir qual é o peso de um e qual é o peso de outro no resultado desse ano? Qual é o um e qual é o outro? A participação política e econômica, quer dizer, as decisões do governo, e o quanto o mercado ajudou a atingir esses números. Eu acho que, de fato, quer dizer, houve a surpresa, principalmente veio da agropecuária, né, com um crescimento aí de 15%, mas, quer dizer, os números, em geral, surpreenderam, né? A gente está numa situação, quer dizer, confortável, né? E eu acho que aí talvez a gente possa ousar mais para frente. Quer dizer, a própria taxa de juros nos Estados Unidos, né, também deve cair ano que vem, eu acho que essa é a perspectiva que está se colocando, e sempre se tem a preocupação, quer dizer, com o câmbio, né? O Mário Henrique Simons dizia que inflação aleja e câmbio mata, né? Mas eu acho que não há na perspectiva. Nós temos reservas também, quer dizer, muito robustas, né? E é curioso como
essas reservas robustas que foram feitas pelo Meirelles, né, ali ainda no período Lula, foi feita com muita crítica dos economistas liberais, né? Porque, na verdade, ela tem um custo e tal, mas elas se mostraram extremamente importantes na crise de 2008, em todas as situações. Então, eu acho que a gente tem aí uma situação confortável, mas a gente ainda tem muita gente desempregada, quer dizer, muita miséria, muita necessidade de investimento público, de investimento em políticas sociais, que o tempo todo você tem que estar olhando como gastar melhor, mas o fato é que a gente tem também muito subfinanciamento e um custo muito elevado da dívida pública, né? que quando a gente está falando de questão fiscal, né? A gente está falando, tem que falar também do custo da rolagem da dívida pública. Então, eu vejo que alguns diretores aí do Banco Central já começam a falar em acelerar a queda da taxa Selic. Eu acho que essa é um ponto que é muito importante. Eu acho que é urgente a gente acelerar a queda da taxa Selic, não vejo como isso pode impactar negativamente a inflação, e pode estar liberando recursos para investimentos, para custeio, né? E para fazer a economia, inclusive, vir crescer mais e a gente poder estar trabalhando a questão da desigualdade. Então, eu acho que talvez a principal questão, uma discussão muito importante da gente fazer, deve continuar baixando a taxa Selic, né? Até uma taxa que se considere uma taxa neutra, né? Eu estava vendo que o setor financeiro varia muito do qual é a taxa que a gente vai terminar o ano que vem, quer dizer, varia de 7% a 12%. Né? Teve um jornal que colocou isso. Eu torço para que cheguem nos 7%, mas eu acho que a velocidade de queda ela também é importante porque significa menos custo. Se a gente está falando aí para ter déficit zero, né? Enfim, quer dizer, ano que vem, de ter uma economia de 30 bilhões, quer dizer, essa economia pode ser feita com um pouquinho mais de arrojo na velocidade de queda da taxa Selic, e poderia estar se fazendo com menos custo social, quer dizer, menos também receita para os rentistas, né? Mas menos custo social para a gente estar tocando o Brasil e fazer o Brasil entrar novamente numa rota de crescimento como ele já teve. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa matéria que o senhor citou. A matéria é do Valor Econômico, e ela trouxe a lista aí de mais de 100 instituições e as suas previsões sobre os juros para esse ano e para o ano que vem. Para esse ano não existe a menor dúvida, mais uma queda de meio ponto percentual, fechando 11,75. Mas para o ano que vem, tem gente apostando em 7, tem gente apostando em bem mais. A aposta do André é 9,75. E a do Focus é 9,25, né? Do Focus também. Galhardo, vamos lá, sua primeira participação para o Mauro Osório, nosso convidado. Vamos. Bom, é isso. A minha aposta não é o que eu desejo, né? Mas 9,75 é uma taxa muito elevada, né? Eu também, assim como o professor Osório, desejaria uma taxa de juros mais baixa, claro, dentro dos limites civilizados. A gente aqui não está fazendo um discurso irresponsável, dizendo que dá para colocar a Selic em qualquer patamar, não é isso. Mas quando o próprio presidente do Banco Central disse que a taxa Selic terminal ainda vai ser restritiva, isso é um péssimo sinal para a economia, né? Um excesso, no meu entendimento, um excesso de conservadorismo, um excesso de cautela do Banco Central em relação ao comportamento da inflação. Então, a nossa expectativa é de 9,75, embora a gente tenha a expectativa de que isso possa ir um pouco mais além, considerando uma melhora dos quadros, né, de inflação nos Estados Unidos, Europa, por exemplo. A minha pergunta, então, vou direto aqui ao ponto, né? Será que, já que o professor trouxe esse resgate histórico aí da economia brasileira, será que a gente está preso no passado? A gente não sobe demais a Selic, não mantém ela lá em cima por um período muito prolongado, com um medo excessivo da memória inflacionária, do que a gente viveu? Dá para ter uma virada de chave sem comprometer o nível de atividade econômica e inflacionário aqui no Brasil? Com certeza. Eu acho que a inflação no Brasil ela é inercial. Quer dizer, eu fico curioso, viu, que às vezes eu vejo os próprios economistas da PUC, que eu respeito, que eu gosto, Pedro Malan, Baixa,
mas eu acho que eles mesmo, um excesso de conservadorismo, eles quase não falam de inflação inercial, viu, o Rui Sidney, André? Quer dizer, e ali o fundamental e o brilhantismo deles foi exatamente, quer dizer, encontrar uma saída sem congelamentos, entendendo o peso da inflação inercial, criando a URV, né, e tendo um sucesso, quer dizer, extraordinário. Então, quer dizer, ou seja, a gente conseguiu resolver estruturalmente a questão da inflação. Esse é que é o ponto. Agora, a população brasileira ela ganhou pânico de inflação. O nosso mercado financeiro, né, ele é extremamente concentrado, né? A mídia, muitas vezes, hegemonicamente, é muito conservadora, também entra nesse pânico, né? Então, eu acho que a gente exagera a mão, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, qualquer gripezinha, em termos de inflação, já se diz que é pneumonia e taca jugo em cima, né? É uma coisa muito curiosa, eu vou entrar numa coisa polêmica, né? Enfim, pode-se ter muitas críticas a Dilma, né? Mas quando o Banco Central abaixou a taxa de juros ali no período da Dilma, se acusou muito de ter sido um populismo e que teria ocorrido uma inflação de demanda. Só que na época, viu, Sidney, eu dava consultoria para os sindicatos de vários restaurantes aqui do Rio, e tinha no Rio, se falava muito do preço surreal, né, de restaurantes. Aí eu fui abrir o IPCA, a inflação não voltou a crescer porque o Banco Central abaixou a taxa de juros e teve inflação de demanda, não. Teve, não sei se foi El Niño ou Laninha, foi um desses fenômenos climáticos, né, e que gerou um choque de oferta, né, de alimentos, de natura, e a inflação foi isso, não foi de demanda. Então, ou é má fé, ou é ignorância, ou é uma cegueira ideológica, quer dizer, não é possível. A gente tem um debate, eu acho, muito interditado aí sobre essa questão. Eu acho que, sendo responsável, não entrando no discurso que dá para gastar como se não tivesse amanhã, não é isso, mas eu acho que esse debate da inflação no Brasil, ele é um debate muito mal parado. Acho que se a gente tem errado para mais e não para menos em termos de taxa de juros, e basta ver os lucros dos bancos internacionais que tem aqui no Brasil, né? Eles têm lucros recordes no Brasil em relação aos lucros deles no mundo. Não, o spread aqui é mais caro porque tem mais burocracia. O próprio Ministério da Fazenda agora com a Haddad está vendo ali reformas que podem diminuir esse custo. Está ótimo, acho que tudo isso é correto, tem que buscar. Mas o fato objetivo é que se a gente olhar o resultado dos balanços dos bancos, como, enfim, que os bancos internacionais estão aqui, os lucros recordes do Santander é do Brasil. Então, eu acho que tem alguma coisa errada aí que a gente precisa urgentemente mudar, né? Osório, deixa eu colocar aqui um tema, nós estamos já com 20 e tantos minutos, portanto, um terço da nossa conversa aqui de tempo, né, já aconteceu, para um tema que é caro para você, que você domina muito, que é desenvolvimento regional, papel dos estados, como os governos estaduais podem se colocar no relacionamento com a União, a discussão da reforma tributária e tudo mais. A impressão que a gente tem é que a elite pensante regional ou local parece que ela não quer discutir muito justamente a sua aldeia, ela quer ficar discutindo o Brasil e tudo mais. Nós aqui começamos um pouco até provocado por para onde caminha o Brasil, aquela coisa toda. Sim, mas tem os municípios, tem os estados, tem os endividamentos e tudo mais. Você é um grande pesquisador em relação ao Rio de Janeiro, mas é um pesquisador também atento a tudo que acontece no Brasil e em outros lugares também. A minha pergunta é, não está errado isso também? A mídia não está também errando? A elite esclarecida da mesma forma? Não é hora de colocar uma discussão mais densa, mais profunda, o papel dos estados, por exemplo, diante da reforma tributária? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, quem é carioca, quer dizer, o Rio de Janeiro realmente é campeão nisso, né? É o fato da história do Rio, não só de capital, mas também de capitalidade, né? É o conceito do Júlio Argan, né? Historiador de arte, foi prefeito de Roma, né? Todo país tem uma cidade que é a sua referência nacional, né? Nos Estados Unidos é Nova York, não é Washington, na Austrália é Sydney, não é Canberra, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente é campeão nisso. Mas essa visão, quer dizer, mais liberal da economia, a partir dos anos 80, né, ela também fez com que a gente deixasse de pensar em estratégias regionais, né?
Eu acho que a gente precisa voltar a discutir e pensar estratégias regionais, e acho que essa reforma tributária, viu, ela pode ser um bom momento para a gente fazer essa discussão, né? Porque a reforma tributária ela é absolutamente decisiva, fundamental. Eu acho que a gente precisa simplificar a estrutura tributária brasileira, né? Também fica essa guerra fiscal, que muitas vezes acaba prejudicando os estados, porque para levar a indústria para um lugar e não levar para o outro, acaba fazendo aí um torneio de quem dá mais incentivo e acaba que todos perdem. Então, a reforma tributária é decisiva, porque ela vai simplificar muito a estrutura tributária brasileira, né? Ela vai ser boa do ponto de vista regional do país, porque em vez de o imposto ser cobrado onde é feita a produção, passa a ser cobrado aonde é feito o consumo. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, pelos dados que eu vi, teve uma reunião aqui no Rio de Janeiro, dos governadores do Sul e Sudeste, e eu fiquei com o secretário de Fazenda numa discussão lá de um dia inteiro, e a cidade de São Paulo fica em torno de 1/4 do ISS de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. Por quê? Porque a sede das grandes empresas está, em boa medida, está na cidade de São Paulo. Então, inclusive vai se fazer uma transição, se não me engano, em torno de 40 anos, exatamente para São Paulo, a cidade de São Paulo, perder paulatinamente. Então, a reforma tributária, além dela simplificar brutalmente a estrutura tributária brasileira, isso é importante, eu costumo perguntar para os meus alunos, né, quem é que ganha com o atual manicômio tributário brasileiro, né? Na verdade, são basicamente advogados tributaristas e contadores, né? Porque advogado tributarista, porque fica mais fácil descobrir caminho nesse cipual que é para pagar menos imposto. Mas o fato de que o imposto agora vai ser cobrado onde está o consumo, isso pode trazer uma política de diminuição das desigualdades regionais, porque, por exemplo, cidades das periferias metropolitanas, com um número elevado de habitantes, onde tem muito mais consumo do que produção, a nossa periferia metropolitana aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, todas essas grandes cidades que têm uma desigualdade, uma situação social muito dramática, né? São lugares que têm uma capacidade de consumo imensa e pouca produção, até porque tem pouca infraestrutura, né? Vai ser uma oportunidade de ter uma melhor distribuição da estrutura tributária. Outra discussão, Sidney, é a questão do desenvolvimento regional, porque vai ter um fundo, né? Então, aí é muito importante a gente estar definindo adequadamente quais são os critérios, quer dizer, desse fundo. E aí eu vou aproveitar aqui para fazer um esclarecimento, não é nenhuma defesa, é um esclarecimento com relação ao Rio de Janeiro. Quando a gente pensa do ponto de vista regional, o Congresso votou em 2013, né, que os royalties que hoje ficam majoritariamente no estado do Rio de Janeiro vão passar a ser distribuídos para todos os municípios brasileiros. E as pessoas veem, muitas pessoas no Rio sendo presas por corrupção, e realmente a gente tem uma lógica política aqui particularmente ruim, complicada. Aí o pessoal acha que o Rio de Janeiro é que nem um playboy que tem um pai rico e que nunca nenhum dinheiro dá, né? Mas o problema é que o playboy já gastou tanto que o estado do Rio de Janeiro já não é mais rico, né? Em termos de ICMS por habitante, nós estamos na 13ª posição. Então, essa discussão ainda não foi resolvida pelo Supremo até hoje, está com a liminar. Agora, por exemplo, quando se diminui os poderes do Supremo, uma das ideias que está por detrás aí dos políticos nordestinos é o que o Supremo julga essa questão dos royalties e que, principalmente, tire os royalties do estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria avisar o distinto público que o estado do Rio de Janeiro quebra, literalmente, se acontecer. Hoje os royalties é 1/3, né, da receita do estado do Rio de Janeiro, e em termos de receita por habitante, receita estadual, nós estamos na 15ª, 16ª posição. Então, o estado do Rio de Janeiro ele já foi rico, hoje ele é um estado remediado e não há a menor racionalidade em tentar tirar os royalties do estado do Rio de Janeiro. Mas eu estou aproveitando para dizendo isso, né, que eu acho que é importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, mas esse Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente definir os critérios, eu acho que vai ser muito importante, quer dizer, talvez o percentual de Bolsa Família,
Não acho que o PIB per capita, ele seja uma boa referência, como alguns estão sugerindo, para o critério de repartição desse Fundo de Desenvolvimento Regional, porque, por exemplo, no Estado de Janeiro você tem a extração de petróleo em alto mar, e isso eleva o PIB do Estado de Janeiro de uma forma artificial. Então, eu acho que não deveria ser o PIB per capita, mas a gente vai ter que, ano que vem, estar discutindo isso. É importante que a reforma tributária seja votada esse ano. Não tem a menor condição de profissionais liberais, gente, que ganham mais de 5 milhões, estarem querendo ter uma alíquota reduzida. Isso é ridículo, isso é patético, isso é uma falta de vergonha na cara, né? Eu acho que qualquer profissional liberal que ganhe 5 milhões deveria ter vergonha de não querer ter uma alíquota reduzida e contar para os filhos desses profissionais para eles falarem para os pais para pagarem com isso, tomarem vergonha na cara do quererem ter privilégio. É disso que se trata. Quer dizer, a gente tem que fazer esse IVA com o mínimo de exceção, né? E só exceções que sejam de fato corretos, porque imposto é um negócio engraçado, né? Imposto se chama imposto, porque se não for imposto, ninguém paga, né? Então, todo mundo é a favor de políticas distributivas de renda, de maior racionalidade, desde que não aumente para si, né? Sempre tem alguém mais rico, hipoteticamente, que vai poder pagar. Então, eu acho que a gente precisa discutir mais a questão regional, precisa estar discutindo a reforma tributária, precisa votar essa reforma tributária ainda esse ano, com o mínimo de exceção possível. Acho que o deputado Aguinaldo deu até uma entrevista recente em que ele falou sobre isso, que o Senado acabou abrindo mais ainda exceções, o que é muito, muito, muito ruim, e a gente precisa ter vergonha na cara e entender que quem é rico tem que pagar mais mesmo, e depois ainda vai ter a discussão do imposto sobre a renda e a riqueza, e a gente precisa. Os Estados Unidos têm uma alíquota sobre herança que é imensa, né? A nossa é ridícula, a nossa é patética, então a gente tem que ter vergonha na cara e tem que entender que não dá para quem é. Depois as pessoas não querem ter seu celular roubado na rua. Não estou defendendo o roubo, mas eu acredito que a desigualdade ela gera muito mais tendência à violência, né? Do que até a fome, do que a miséria, porque uma coisa é estar todo mundo vivendo humildemente, outra coisa é ter gente na opulência e outros sem nada. Eu moro na zona sul da cidade de Janeiro, tenho 68 anos, eu nunca vi tanta gente dormindo na rua, pedindo comida, pedindo água. Outro dia um senhor pediu água para mim, uma garrafinha de água que eu estava tomando. Então o Brasil precisa voltar a crescer, precisa distribuir renda, precisa fazer a reforma tributária e precisa estar discutindo com racionalidade a questão das diversas regiões do país, o que cabe a cada um e como é que a gente pode voltar a ter uma lógica mais de solidariedade e um crescimento que gere jogo de ganha-ganha entre todas as regiões brasileiras. Uma coisa interessante é que o Nordeste ele tem melhorado. Outro dia eu estou conversando com a ministra Anísia e ela disse que hoje tem mais programas de saúde da família no Nordeste do que no Sudeste, proporcionalmente com relação à população. Outro dia, gente, eu fiquei muito impressionado com duas coisas. Uma triste, né? Tem muito menos aluno que acaba o ensino médio e faz o Enem. Diminuiu muito. Segundo, no Brasil, um pouco menos de 50% dos alunos que acabam o ensino médio estão fazendo o Enem. E no Ceará tem 88%. Então, parabenizar os avanços que teve no Ceará e, nesse caso, a gente procurar imitar a experiência cearense. Só para terminar, eu tive uma conversa com o Paulo Artung alguns anos atrás, né, que fez uma brilhante gestão do Espírito Santo, e o Paulo Artung viu o Sidney, me disse, olha, aqui no Espírito Santo, quando entra em questão a questão nacional ou regional, nós sempre optamos pela regional. Então, a tendência em todo o estado é fazer isso. Primeiro, o meu quintal, não acho que esteja errado, e aí a gente tem que debater, mas só que no Rio a gente acaba fazendo o inverso, a gente prioriza o nacional e acaba esquecendo o regional. Verdade. Ok, Osório, estamos aqui já com a primeira meia hora já cumprida, vamos ver se a gente abrevia um pouco perguntas e respostas, para tratar de outros temas também, embora toda essa sua análise ela é perfeita, porque ela coloca aí na vitrine realmente pontos estruturais, né, que já estão há algum tempo na vida brasileira. Rui, sua pergunta. Professor, eu queria aproveitar que o senhor está falando justamente sobre essas questões regionais, e o senhor citou o Ceará como um estado em que há uma participação maior da população de estudantes ao final do ensino médio seguindo para o nível superior. Por curiosidade, eu moro em São José dos Campos, então é uma coisa que eu observo, historicamente o Ceará é o estado que
tem maior número de aprovados no ITA. Existe uma projeção da educação no Ceará que faz com que os cursos mais difíceis do país, que tem um vestibular mais disputado, sejam ocupados por estudantes cearenses. Então, assim, é uma questão que demonstra a qualidade do ensino, não só do ensino médio, mas da educação básica até o final do ensino médio. Por outro lado, a gente tem estados que não têm um nível de desenvolvimento educacional tão alto, mas que eles são os estados, principalmente os estados e as cidades, em especial, que têm um agronegócio muito forte. O agronegócio, apesar de ser um grande, muito importante para a economia brasileira, ele não gera tanta riqueza localmente. Os índices de desenvolvimento humano e a renda per capita, o salário médio, a renda per capita não, o salário médio das pessoas nesses municípios, eles também são mais baixos. Então, a gente tem duas coisas que eu acho que são até um pouco contraditórias, eu gostaria que o senhor analisasse ela para a gente. Você tem o Ceará, que é um estado do Nordeste, que tem o carimbo de que não é uma região rica, com os melhores índices de educação, e Sobral, no interior, é o destaque do Ceará. Por outro lado, a gente sempre vive falando bem da agricultura, mas se você for olhar nos microdados, vai ver que esses municípios não têm um grande desenvolvimento humano. Como é que, dentro das políticas econômicas que a gente pode desenvolver e deve desenvolver, a gente pode começar a corrigir isso, mostrar que o que gera riqueza nem sempre gera riqueza localmente, e às vezes onde você acha que tem pobreza, nem sempre tem uma pobreza localmente. Eu acho que a educação, a gente nunca pode pensá-la apartada das demais políticas públicas, né? Primeiro, os economistas, inclusive economistas, né, e cientistas em geral, a colocação é que, na verdade, a capacidade cognitiva você desenvolve até 3 anos, até 6 anos. Então, na verdade, quando a criança ela entra no ensino fundamental, né, ela já vem de uma carga de formação que é absolutamente decisiva. Então, passa pela alimentação que ela tem em casa, pelo padrão cultural da família, de ter podido ficar em uma boa creche ou não, né? Então, a gente tem que estar pensando o tempo todo as políticas sociais de uma forma muito integrada, né? Mesmo o PISA, que muitas vezes se bate, né? Se esquece que, na verdade, os países mais ricos são aqueles que participam do PISA, né? Por exemplo, nosso PIB per capita ele é mais baixo em termos de ranking do que o nosso resultado do PISA. Então, acho que essas coisas são a primeira coisa que a gente deve levar em consideração. Tem 2 economistas que eu acho que é interessante a gente usar para discutir isso, que é o Douglas North e o Robert Putnam. O Douglas North é um economista em que ele trabalha muito olhando as regiões e trabalhando a questão das instituições. Instituições, para ele, são as normas formais, informais, a história, a cultura, e são as relações de poder, né? E o Robert Putnam, ele pegou a visão teórica do Douglas North, o arcabouço teórico, para estudar a Itália. A Itália foi um país que virou Estado Nacional só no final do século XIX e só foi criar os governos regionais no início dos anos 70, né? E aí ele vai procurar ver se a criação dos governos regionais se melhorou ou não as regiões. E ele chega à conclusão que melhorou, a descentralização melhorou todas as regiões. Mas teve algumas regiões que absorveram melhor os benefícios da descentralização do que outras, que foram principalmente o centro da Itália, Bolonha, cidade que tem uma tradição comunitária muito forte de democracia e de participação social e de cultura, né? E o sul da Itália, que é mais dominado por máfias, foi uma região que se beneficiou menos, né? Ou seja, mais relações verticais, menos relações de confiança, e o norte da Itália se beneficiou mais. Então, eu acho que, por exemplo, ali o Ceará, esses dados do ITA e do IME, é interessante a gente voltar lá atrás para ver se eles são de antes dos anos 80, porque eu acho que lá no Ceará, ali, quando o Tasso Gereissati foi eleito, você teve um acordo ali de modernização, uma aliança, quer dizer, contra os coronéis mais tradicionais, né, que viviam ali daquela coisa de dar a cesta básica, de explorar a seca, né?
E o Ceará, a partir da eleição do Tasso, do Ciro, e um bloco modernizador, o Ceará melhorou muito. Eu acho que a gente tem que procurar olhar o Ceará para olhar também outros indicadores, além dos indicadores de educação, né? Por exemplo, o Espírito Santo também, o presidente da Assembleia Legislativa, na época, era o chefe do crime organizado, é o que diz, né, do Espírito Santo, e o Paulo Artung liderou ali, quer dizer, um grupo com jovens políticos, com empresas de grande porte do Espírito Santo, e se teve uma ruptura com essa lógica política que deu também uma modernização muito grande lá no Espírito Santo. Eu acho que o Acre também, não sei se vocês se lembram, aquele deputado Motosserra, que apareceu à época, chamava-se Hildebrando Pascoal. E ali teve uma articulação que durante um tempo deu muito certo com o Jorge Viana, Tião Viana, Chico Mendes, Marina Silva, né? E uma modernização importante ali. Então, eu acho que a gente precisa estar trabalhando a questão macroeconômica nacional, mas tentar olhar também as realidades, né, subregionais e as diferenças que tem, quer dizer, no Brasil, né? Aí eu vou citar novamente, quer dizer, e aí é como a indústria continua importante, né? Porque a indústria ela gera um salário médio mais alto, ela contrata muita matéria-prima, contrata setor serviço, contrata o setor primário, né? É o setor que mais gera inovação. E aí Santa Catarina, que é um dos estados que tem a menor taxa de desemprego e tem uma estrutura produtiva muito integrada de agricultura com indústria, com a VEG, que hoje é uma grande multinacional de máquinas e equipamentos, né? E aí a gente tentar verificar qual é a estacionalidade ali, né, que está gerando essa possibilidade de encadeamentos de uma estrutura institucional bastante bem organizada que permite a Santa Catarina, independente de quem eles votam aí para presidente, mas de fato permite a Santa Catarina, do ponto de vista da realidade econômica, institucional, ter uma situação bastante boa, ao contrário do Rio de Janeiro, viu? O Rio de Janeiro hoje ele tem uma taxa de desemprego de jovens de 26%. É maior do que a do Norte do que a do Nordeste. Esses jovens estão procurando emprego, fora os que estão no desalento. E a gente vai para outros estados, a gente vê que ela é muitíssimo menor, né? Então, como é que é isso? Quer dizer, eu acho que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um ambiente institucional hostil, tem as grandes empresas são enclaves, porque a grande empresa, quando ela vai se instalar em algum lugar, ela negocia com o poder público, ela mesma faz a sua infraestrutura, mas a micro e pequena empresa precisa encontrar essa infraestrutura organizada. Então, eu acho que a gente tem que olhar em cada região brasileira o resultado da educação, mas tentar olhar a situação, quer dizer, política em geral, a qualidade da política, a qualidade da cidadania, né? A qualidade da participação social, de como é que é o judiciário também, quer dizer, de uma região para outra, né? Então, está aprofundando essa discussão das realidades subnacionais e como é que a gente articula a política nacional procurando gerar jogos de ganha-ganha entre essas regiões, né? O Casamec Pacheco, da Unicamp, ele fez um livro chamado Fragmentação da Nação, em que ele vai dizer que, a partir dos anos 80, como nós entramos numa crise, que foi uma crise de dívida externa, né, e virou uma crise fiscal, né, e como o Brasil ele perdeu essa coisa, vinha dobrando de tamanho a cada 10 anos, mas também meio com jogos de ganha-ganha entre todas as regiões, e se fez uma abertura econômica sem grande planejamento, e ficou meio que cada um por si, Deus por todos, né? E a gente precisa voltar a ter uma política regional nesse país para tentar pensar mais em solidariedade, em jogos de ganha-ganha, a população também acreditar mais na política, né? E a gente não correr risco de figuras como o Milei virem a ganhar no Brasil, ou outros virem a ganhar de novo. Só para terminar, sempre que a gente aposta na antipolítica dá errado, né? Deu no Jânio Quadros, que obviamente não deu certo, deu no Collor, que obviamente não deu certo, deu no golpe de 64, que obviamente não deu certo, e deu no Bolsonaro, que infelizmente, obviamente, não deu certo, nem poderia dar, né? Então, eu acho que a gente precisa valorizar a cidadania, valorizar a política, valorizar o debate, um debate franco, aberto, como eu estou vendo que vocês fazem
aqui nesse programa, e aí tem meus parabéns e minha alegria de estar aqui participando com vocês. Que bom. Galhardo, vamos para a sua participação. Um professor da Universidade de São Carlos, uma pena que eu não lembro agora o nome, ele fez uma análise muito interessante, dizendo que um novo Brasil surgiu nos últimos anos, né? Ele pega uma boa parte de São Paulo, pega ali o centro-oeste todo, né? Então tem o agronegócio também. Então nasceu uma outra dinâmica regional, né? De um país dentro de um país, né? Uma análise muito interessante, ainda vou buscar o nome dele para ser justo. E o governador Jorginho Melo, lá, que é bolsonarista, né? Conservador e tal, de Santa Catarina, quando ele estava no Congresso, ele dizia: eu não sou de rodear o toco. Às vezes a economia brasileira tem isso também, eles ficam rodeando, os políticos também, né? Ficam rodeando o toco, rodeando o toco, e aquilo e não vem, e vem uma solução, vamos dizer assim, um pouco cambaleante. Mas, Galhardo, vamos lá, você pode tanto mudar de assunto quanto pode aprofundar algum outro tema, por favor. Não, é interessante, obrigado, Sidney. É interessante essas questões de desigualdade regional, né, principalmente para quem é fã do Celso Furtado. Eu queria só entender um pouquinho sobre a questão cambial, né, para fazer jus ao nome do programa aqui. A gente tem debatido bastante sobre o papel da taxa de câmbio sobre a nossa capacidade de crescer e, em maior medida, se desenvolver. A gente sabe que câmbio desvalorizado por si só não é sinônimo nem de crescimento, nem de tampouco, né, de desenvolvimento. Aliás, o professor Franklin Serrano, aí do Rio de Janeiro, ele chegou a sugerir, baseado, claro, em amplas teorias, que a desvalorização cambial no Brasil ela é contracionista, ao contrário do que propõem os manuais de macroeconomia. Bom, posto isso, como é que você, professor Osório, enxerga o comportamento da moeda brasileira? A gente sabe da volatilidade, da dificuldade que é projetar câmbio, sobretudo sendo economistas, né, brasileiros, mas como é que você enxerga o comportamento da moeda brasileira e, baseado no que você está enxergando para o real nos próximos meses ou semanas, isso é bom ou é ruim, por exemplo, para a indústria que você tocou aí, falando sobre a capacidade que a indústria tem de gerar bons empregos e, consequentemente, bons salários? Quer dizer, eu não conheço o trabalho do Frank Serrano, mas respeito ele, né? Mas é claro que o câmbio não resolve tudo, e eu não sou também especialista nisso, mas me parece que a China, um bom período aí do dinamismo, ela trabalhou com um câmbio aí, né, que era favorável às exportações e era desfavorável a importações, né? Hoje ela já vem ajustando isso, né? Então, quer dizer, o Brasil ele tem tido, e aí eu acho que o Bresser Pereira pode até exagerar, mas eu acho que ele tem uma certa razão, né? Porque se a gente tem uma taxa de juros, quer dizer, que internacionalmente ela é muito elevada, né? Eu acredito que acaba gerando um câmbio aí artificialmente barato, né? Que é a festa da classe média, né? Para comprar enxoval em Miami, mas acaba sendo dramático aí para a indústria, né? É claro que na questão industrial também a gente tem que levar em conta os números aí que dizem que hoje a indústria brasileira é 10% do PIB e contribui com 30% dos impostos. Então, volta a reforma tributária aí como uma variável também fundamental, a questão da infraestrutura, a questão do financiamento e inovação. E aí eu acho que tem um dado positivo, que é o dado de que agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ele não está contingenciado, né? Tem uma taxa de juros de 2% e pode estar dando uma contribuição positiva. Mas, enfim, quer dizer, concordo que o câmbio sozinho não é um fator importante, não conheço o trabalho do Frank Serrano, a gente tem que ler, mas eu acho que uma taxa de juros muito elevada, né, ela pode contribuir para uma sobrevalorização do câmbio e que a médio e longo prazo ela pode ser mortal. Quer dizer, vamos lembrar, por exemplo, quando foi feito o Plano Real, né, se jogou a taxa de juros lá na Lua, né, porque de fato você poderia ter especulação contra o Plano Real, então naquele momento a taxa de juros, se não me engano, chegou a ser de 40%, né? Foi uma taxa de juros muito alta, mas ela gerou uma sobrevalorização da moeda e um ataque especulativo contra o real, ali quando o Gustavo Franco caiu, né? Entrou o Chico Lopes, e logo depois entrou o Armínio Fraga, com aquele ar dele de santo, né? E a expectativa da economia contra, né? Ele passava aí uma tranquilidade, só com aquela
com aquele ar dele calmo e tranquilo, mas acho que não tem muito jeito. Se a gente tiver uma taxa de juros muito alta e não tiver, por exemplo, uma quarentena, como o Chile teve, mesmo na época ali do Pinochet, né? Quer dizer, você acaba atraindo dólar e aplicação especulativa quando você não precisa de dólar, né? E quando a situação fica complicada, você tem fuga cambial e acaba acirrando, quer dizer, uma crise. Então, eu acho que é difícil a gente definir qual é o câmbio correto, mas eu acho que a taxa de juros, eu acho que ali no plano real, viu, gente, quer dizer, só a inflação inercial e a URV já geraria estruturalmente uma inflação alta. Eu acho que talvez ter se deixado a moeda valorizar, né? Na verdade, o dólar ficou valendo, né, só 85 centavos, né? E isso acabou gerando muita importação e acabou se mostrando negativo ali quando há o ataque especulativo e o Gustavo Franco cai. Quer dizer, talvez ali no plano real pudesse ter se feito uma quarentena para entrar menos dinheiro especulativo de fora. Quer dizer, a moeda não teria se valorizado, o real tanto, chegando a 0,85, quer dizer, né, você ficou com o real mais valorizado do que o dólar, mas talvez não precisasse disso, você podia ter feito ali talvez uma quarentena para a aplicação mais especulativa não vir, mas você não teria tido ali o ataque especulativo, né, que você teve ali na virada aí quando cai o Gustavo Franco. Enfim, eu acho que esses exemplos que eu estou dando mostram que o câmbio importa, sim, importa para a indústria, e um câmbio sobrevalorizado ele pode dar problemas para o país e para uma desindustrialização do país, pode ser um dos fatores. Com certeza não o único, mas ser um fator que tenha relevância. Ô, Galhardo, você pode prosseguir um pouquinho mais, Galhardo? Lembrando que nós aqui, viu, Osório, Rui e Galhardo já sabe, claro, e a direção da Remessa Online também, nós tentamos trazer o André Lara Rezende, convidamos também o Armínio Fraga, convidamos o Gustavo Franco, o Pércio Arida, faltou só uma formalização, mas nós convidamos para que eles participassem aqui. Esse ano não deu, mas tá na agenda deles lá o nosso convite para trazê-los aqui, para refletir um pouquinho também esse processo que você fez sobrevoo. Galhardo. Osório, então, e nesse sentido, queda da Selic, a expectativa é de desvalorização da moeda brasileira? Como é que você Olha, volto a dizer, o que eu tenho lido aí dos especialistas é que até 9 eu acho que continua aí em torno de 5, né? Porque a gente tem muitas reservas. Agora também a nossa exportação mudou estruturalmente, aparentemente, de tamanho, né? Então eu acho que se parar ali em 9,75 ou 9, né? Eu não acredito que tenha uma desvalorização da moeda, não, né? Se você cair aí para 7 e tal, talvez aí sim, né? E aí a gente tem que botar na balança também, quer dizer, o peso disso com relação ao peso de que você vai ter um custo fiscal muito mais baixo para essa dívida, você pode ter um juro muito mais barato para investimentos, né? Talvez o saldo ele seja um saldo positivo. Eu acho, Sidney, que nesse período aí do Bolsonaro, teve muita irracionalidade, né? Uma delas foi o ataque contra o BNDES, né? Talvez trazer o Mercadante aí para conversar com vocês seja uma coisa, quer dizer, nós convidamos também, viu? Bateu na trave, quase deu, depois não deu, mas convidamos também. Porque também tem essa discussão de financiamento e exportação de serviços, né? Que é uma coisa que todos os países do mundo fazem. Aliás, isso é uma coisa interessante que eu sempre discuto com meus alunos, né? A exportação é uma coisa tão importante nos Estados Unidos, a agência que financia a exportação é uma agência estatal, né? Vários bancos também têm bancos estatais atuando, quer dizer, nessa área. Então, eu acho que o BNDES poder voltar a financiar a exportação, é claro, com garantia, né? Aliás, o BNDES ele costuma ter uma taxa de inadimplência menor do que qualquer outro banco, né? Então, na verdade, os cuidados ali já existem. E eu gostei muito do André ter falado do Celso Furtado, que foi o nome da minha turma, né? E eu, como um admirador do Celso Furtado, também sou um admirador do BNDES, né? Que acho que foi uma coisa fundamental que foi criada ali nos anos 50, né? E a gente voltar também a estimular a ter intelectuais também, mais intelectuais públicos, né? Com a visão geral mais ampla, como Celso Furtado, como Rômulo de Almeida,
como Carlos Lessa, como, enfim, quer dizer, Jesus Soares Pereira, que se chamavam os boêmios cívicos, né, que foram os criadores ali do BNDES, e todas as propostas estruturais que tiveram ali no início dos anos 50, porque a gente precisa entender que a economia não é uma ciência exata, a economia é uma ciência social, né? E é claro que a matemática é um instrumento fundamental, mas aí o economista tem que ter humildade, tem que se entender como cientista social. Eu vi uma vez um texto de um advogado famoso que ele dizia: pobre advogados que só sabe leis, né? Então, pobre economista que só sabe fazer conta, né? A gente tem que procurar estar entendendo a sociedade e a realidade brasileira para poder ser economista com E maiúsculo. Zório, para nós também aqui, jornalistas, está faltando alguém tipo Maria Conceição Tavares também, para animar um pouquinho, né? Para agitar, para não ficar um marasmo, né? Vamos lá, Rui. Deixa eu só uma coisinha, eu sou muito admirador dela, mas é curioso, né? Como é difícil pensar o futuro, né? E economista tem enorme dificuldade, porque o futuro depende de muitas questões de realidade social. Eu acho, às vezes, que o temperamento do economista também influencia em ser mais otimista ou pessimista, viu? Eu costumo, às vezes, brincar que o Antônio Barros de Castro foi um grande economista, como ele é um otimista nato. Quando o Brasil dava certo, ele acertava mais do que a Conceição. E a Conceição, quando o Brasil ia errado, ela acertava mais do que o Antônio Barros de Castro. Mas os dois são muito queridos, isso, enfim, tenho o maior respeito pelos dois. Mas eu estou falando na linha da influência. Também, veja como é difícil a gente pensar o futuro, né? Talvez até o próprio temperamento também acabe influenciando nas arriscadas previsões sobre o futuro. Os calmos aqui são o André e o Rui. Vamos lá, Rui. Por falar em Maria da Conceição Tavares, eu adoro rever a entrevista dela para o Roda Viva, lá nos anos 90, da época que ela era deputada federal. Assistir assim é muito legal ver com a perspectiva histórica de tudo que aconteceu de lá para cá. Ela era brilhante, né? Uma vez eu estava na casa do Rafael de Almeida Magalhães, que foi um cara curioso, né? Ele veio da direita para uma visão mais crítica, né? E eu estava no grupo, lá estava o Fernando Gasparian, estava Saturnino Braga, na casa do Rafael de Almeida Conceição Tavares, e eu comecei a falar para ela sobre a questão do marco institucional, o marco de poder do Rio, né? Porque o Rio tem uma lógica política que tem colocado ele no círculo vicioso muito grave, e ela pegou muito rápido essa questão, né? E às vezes os economistas mesmo, mais progressistas, têm uma visão muito economicista e acabam tendo mais dificuldade de entender como a variável política ela pode estar sendo determinante. Eu faço aqui essa homenagem pública à professora Conceição e esse depoimento da velocidade dela para estar entendendo, né, a vida social de uma forma mais ampla por toda a formação que ela teve. Apesar de que a formação inicial dela é de matemática, né? Uhum. É verdade, é verdade. Rui, talvez seja a sua última pergunta e a pergunta do programa também, é a última do ano também, quem sabe? Vamos lá. Bom, então vamos encerrar com um pouquinho de pensando no futuro e vamos olhar para quem está com o futuro mais incerto, talvez, que é a Argentina com seu novo presidente. Pensando no que disse Milei antes da eleição e pensando nos primeiros movimentos que ele fez depois de eleito, o que você acha que vai ser o governo Milei? Vai ser um governo mais realista, mais pé no chão? O quanto ele vai ser aquelas promessas malucas de fechar Banco Central, dolarizar a economia? Você acha que já está dando sinais de que não deve vir pela frente? Presidente histriônico a gente já conhece, né? Sempre por aí pelo mundo, né? Eu tenho muita curiosidade, quando tiver tempo, de estudar a realidade argentina, né? Que a Argentina era um dos 5 países mais ricos, né, do mundo ali no início do século XX e entrou no círculo vicioso, né? Eu gosto muito da ideia de círculos virtuosos e viciosos. O Botafogo, por exemplo, vinha num círculo virtuoso, né? Depois entra num círculo vicioso, então acho que vale também para o futebol. Mas a Argentina entrou no círculo vicioso ali que não sai disso de jeito nenhum, e a raiva, que não é uma boa conselheira, deu nesse doido aí do Milei. Mas eu acho que ele mais se faz de doido do que doido. Eu acho que, na verdade, ele é um cara muito conservador. Eu acho que ele não vai... Quer dizer, me disseram que ele ficou muito tempo conversando com o embaixador da Argentina no Brasil, né, que é um cara racional, é até um cara mais peronista, e vai manter ele, né? Então, eu acho que ele não vai fazer muita maluquice, não, eu acho. Eu acho que é mais falar. Já conversou com...
Já essa conversou história de com... ouvir o cachorro, conversar com o cachorro, talvez seja mais conversa fiada, mas o fato é que se der certo vai dar errado para os pobres, né? Porque ele vai apostar tudo numa política fiscal extremamente restritiva, né? Então, mesmo que a economia argentina se organize, volte a crescer, é uma coisa, eu acho que é absolutamente certa, a desigualdade social lá vai piorar, provavelmente por muitos e muitos anos, independente se a economia ela volte a crescer ou não, e que se ele fizer menos maluquice, fizer só uma coisa mais conservadora e cortando gasto ali direto para tentar equilibrar as contas só pelo corte de gasto, que eu acho que é a hipótese mais provável, embora sem economia já é difícil prever. Imagina um país que elege o Milei, como é que a gente vai conseguir prever alguma coisa, né? Eu só ia comentar que, além de falar com o cachorro, ele também fala com o governo brasileiro e também fala com o governo chinês, ao contrário do que ele afirmou durante a campanha, né? Então ele está falando com muita gente. Sim, exatamente. Pois é, e me disseram isso, olha, ele ali nos cumprimentos, ele ficou um tempão conversando com o embaixador, quer dizer, da Argentina no Brasil, né? Que é um cara que, em termos de visões teóricas e filosóficas, definitivamente não concorda com ele, não é um anarcocapitalista, mas isso pode dizer que ele se finja mais de maluco do que a maluquice dele. E eu vi uma vez uma pessoa que foi professor do Pércio Arida e dele, se não me engano, da Universidade Americana, e disse que o Pércio foi o aluno mais brilhante que ele teve. As pessoas dizem que o Pércio Arida, de fato, é extremamente inteligente, né? E ele segue o segundo. Então, vamos torcer para que ele faça menos maluquice e use mais a inteligência. Agora, ele se preocupar com os pobres, eu acho que já é pedir demais, né? Mas vamos ver o que acontece. Bom, já tem um espaço aí para o Pércio Arida ser candidato à presidência, então, na próxima eleição, né? Ele não teria meu voto, não, porque eu, como economista keynesiano, não votaria nele. Mas é uma pessoa que eu respeito a inteligência dele e o plano real, que é um plano heterodoxo. Pessoal, olha, você sabe que eu converso com cachorro em casa, mas eu prefiro aqui nesse nosso programa, né, com patrocínios, auspícios da Remessa Online, ter conversado com todas essas feras, né, que está coroando agora a entrevista no ano, mas nós tivemos aqui todos os entrevistados que aceitaram, sem demagogia alguma, muito inteligentes, com possibilidade de aprofundamento de ideias, né, com coragem para apostar certas provocações que nós fizemos também, e essa sua entrevista foi talvez aquela que trouxe mais a ligação histórica, né, com os processos, que é o nosso intuito aqui sempre no De Olho no Câmbio, é fugir daquela entrevista de rádio e televisão, que são ótimas, mas são curtinhas, né? Você tem 2, 3 minutos para falar sobre a vida toda e tem um repórter lá, um entrevistador, te interrompendo. Aqui pode-se fazer esse mergulho. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar conosco, viu? Eu estou até pensando, eu sempre gostei de morar em casa, meu neto sempre fala mal comigo, para a gente comprar, voltar a morar em casa, alugar uma casa, enfim, comprar, e que eu vou voltar a poder ter cachorro, né? Porque eu acho que realmente os cachorros podem fazer uma inspiração maior. Quem sabe eu aí não viro presidente ainda do Brasil, né? Mas enfim. Essa hipótese, ou receber o Milei na sua casa também, né? Eu acho que precisa, todos nós fazemos uma autocrítica, e tem uma amiga que sempre me lembra isso, né? Por que surge um maluco com a visão antissistema, né? E que acaba a população desesperada se agarrando nisso. Quer dizer, onde é que nós erramos? Aí todos nós, né? E a preocupação que a gente tem que ter com fazer o Brasil menos desigual, ter mais racionalidade, ter mais transparência, ter mais ética, né? Eu acho que a gente precisa ser mais mujica, né? Eu acho que talvez essa seja a minha frase final. Aí, humildade e procurar também correção e se unir às melhores cabeças e entender que a economia é uma ciência social. Eu acho que eu finalizaria assim. Muito obrigado, Mauro Osório. Ô, Rui e Galhardo, uma palavrinha bem rápida. O ano terminou, uma mensagem aí para quem nos acompanhou também, tanto sua quanto do Galhardo. Vale a pena ter mais 2 minutinhos, mas fazer esse agradecimento que eu acho que você vai fazer, o Galhardo também, para o nosso público. Por favor, Rui, para você primeiro. Eu fico muito feliz porque esse é o nosso 35º programa. Tivemos 34 entrevistados. Infelizmente, a gente teve um problema com a conexão do professor Beluso, que foi um dos nossos entrevistados, e ele não pôde participar numa outra data. Mas foi exatamente o que o Sidney trouxe. A gente conseguiu ouvir muita gente,
independentemente de qual lado do espectro político essas pessoas estão ou eles observam o mundo. Então, acho que a gente conseguiu ter uma visão bastante ampla de tudo que a gente pode analisar sobre a economia brasileira. Então, acho que a gente conseguiu construir ao longo desse ano um conteúdo bastante interessante e esclarecedor sobre o Brasil. André Galhardo, sua mensagem final aí de 2023, né? Já com 2024 avizinhando-se aí. Eu queria agradecer. Queria agradecer tanto porque para mim é uma diversão, né? Escutar colegas tão renomados e dos quais muitos eu admiro, ao lado de profissionais competentes como o Sidney e o Rui. Como o Sidney falou anteriormente, aqui não é nenhuma demagogia, isso é honesto. Então, além de estar em boa companhia, ainda poder debater, contribuir com o debate, né, discutir a economia brasileira, ajudar na tomada de decisão, tudo isso, para mim, é uma satisfação pessoal enorme. Eu gostaria, portanto, de agradecer a experiência de 35 programas, caminhando aí para pelo menos mais 35 em 2024. Muito bem. Bom, parabéns, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu tenho certeza que vocês, para construir esse espaço, o sacrifício que vocês fazem, que vocês tenham cada vez mais sucesso para o bem da população brasileira. Disse tudo, professor. Muito obrigado para você que nos acompanhou no De Olho no Câmbio, né? Então, é uma produção da Remessa Online. Obrigado a todos de lá também que acreditaram nesse projeto, né, que está já terminando 2023 e imaginando que 2024 possa ser ainda melhor. Lembrando que Remessa Abraço, Rui. Abraço, André. Prazer conhecer vocês. Obrigado. Prazer todo nosso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Tchau, tchau.